Imagine a cena. Você passa praticamente cada segundo da sua vida tentando se encaixar em moldes que nunca criou. Você ajusta o tom da sua voz, escolhe roupas pensando no que os outros vão dizer e molda suas decisões para não decepcionar ninguém. Tudo isso nasce de uma sede sem fim por aprovação. Você se dobra, se diminui, se espreme para caber em expectativas que nem são suas. E nesse processo, pouco a pouco, você acaba se afastando de quem realmente é. Existe um medo constante, quase um pânico de ser julgado ou excluído. Você busca validação em olhares e opiniões que mudam conforme o vento, como se o seu valor como ser humano dependesse exclusivamente da forma como o mundo te enxerga. Mas e se tudo o que te ensinaram sobre se importar demais fosse, na verdade, o maior obstáculo da sua vida? O que realmente está te impedindo de viver com plenitude? E se a chave para a autoconfiança, para a liberdade real e até para o processo que você tanto busca não estivesse no controle, mas justamente no ato de soltar? Michel de Montaigne, um pensador que viveu no século XVI, estudou profundamente esse mistério. Enquanto o mundo ao seu redor estava caindo aos pedaços em guerras religiosas e brigas de poder, ele tomou uma decisão radical. Retirou-se para uma torre silenciosa. Ele não fez isso para fugir da realidade ou por covardia, mas para observar, de perto e com calma, a alma humana. Seus textos, conhecidos como ensaios, não foram escritos para dar ordens ou ditar regras morais, mas para libertar o pensamento. A filosofia dele funciona como uma bússola para quem deseja viver uma vida mais leve, com autenticidade e paz no coração. Montaigne desafiou tudo o que entendemos por sucesso, questionou essa nossa necessidade doentia de agradar e apontou um caminho de serenidade absoluta, o desapego. Neste vídeo vamos atravessar esse caminho juntos. Vamos olhar de frente para a nossa ansiedade de agradar, para o medo paralisante de fracassar e para esse vício moderno de querer controlar o incontrolável. Com Montaigne como nosso guia, vamos descobrir o que de verdade acontece quando simplesmente decidimos deixar de se importar com aquilo que nunca teve importância real. Desde criança, somos treinados a acreditar que se controlarmos cada detalhe estaremos seguros. Segurança contra o erro, contra a fofoca, contra o julgamento e o fracasso. Agimos como se a vida fosse uma conta de matemática exata, onde basta somar esforço, planejamento para que tudo termine em ordem. Mas Montaigne observou a vida com olhos serenos. Viu algo que pouca gente tem coragem de aceitar. O controle é, na maior parte do tempo, uma ilusão completa. Uma fantasia que criamos para não enlouquecer. Vivemos tentando dominar o que não pode ser dominado. O que os outros pensam de nós, o que pode dar errado amanhã, como seremos lembrados. E nesse esforço imenso, que lembra o trabalho de carregar uma pedra montanha acima, gastamos nossa energia mais preciosa. Aquela energia que deveria estar sendo usada para criar, para estar presente de verdade ou para amar. Montaigne, uma experiência transformadora, onde quase morreu em um acidente de cavalo, fez ele mudar totalmente seu pensamento. Ele sentiu na pele a fragilidade total da vida e entendeu que nenhum plano perfeito o teria salvado daquele momento. Foi na entrega total que algo se iluminou em sua alma. Viver não é como controlar o vento, é sobre saber como aceitar o fluxo da maré. Como vimos no começo do vídeo, ele escreveu uma frase que desarma qualquer pessoa ansiosa. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Pense nisso. Essa ideia destrói toda a mentalidade de preocupação que carregamos. Quanta angústia você carrega agora mesmo por situações que jamais se tornaram reais. Quantas noites de sono perdidas tentando prever o futuro. Quantas conversas difíceis ensaiadas 1000 vezes na cabeça, esperando controlar a reação de alguém,
sendo que essa reação nunca veio. A verdade nua e crua é que o esforço excessivo pelo controle nos afasta da realidade presente. Ela nos impede de sentir o que a vida está tentando nos dizer agora. O mais irônico é que, quanto mais tentamos segurar as rédeas com força, mais tudo parece tremer. Montaigne nos convida a olhar para essa obsessão com muita paciência e depois, gentilmente, soltá-la. Porque a vida não é uma máquina que precisa de um operador. Ela é um organismo vivo cheio de surpresas e ela só floresce para quem tem a coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia nossos passos. O desejo profundo de ser aceito. Aprendemos que receber aprovação é como ganhar um prêmio, e assim, sem perceber, construímos nossa personalidade em volta do que agrada aos outros. Montaigne observou que esse caminho só nos leva a um beco sem saída. Quando você vive em função do que os outros acham, você perde o contato com o que é verdadeiramente seu. Ele escreveu para entender a si mesmo, e não para convencer alguém. Ele não estava atrás de aplausos, mas de autenticidade. A busca por validação é sutil. Ela está na escolha de roupas que você nem gosta, na omissão de uma opinião para não criar briga. Não queremos incomodar, mas ao tentar evitar o desconforto do outro, nos trancamos em uma prisão. E o pior, essa validação, quando chega, não nos preenche. Ela não nos satisfaz porque foi dirigida à máscara que montamos, e não a quem somos de verdade. A proposta de Montaigne é outra. Conheça-se tanto e aceite suas partes com tanta clareza que a opinião de fora perca o poder de te moldar ou te ferir. Ele nos faz perguntas que batem forte. A quem você está tentando agradar e por qual motivo? Quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas por medo do que os outros diriam? Quando você para de caçar a aprovação, você descobre a paz de se aceitar. Suas relações ficam mais limpas, suas escolhas mais leves. É vital entender que o desapego não é ser frio ou indiferente. Desapego é clareza mental. É saber separar o que merece sua energia e o que está apenas sugando sua alma. É saber soltar, porque percebeu que não vale a pena sofrer pelo que não pode mudar. Montaigne via como as pessoas viviam escravas de resultados e imagens perfeitas, e com isso criava uma tensão eterna. Ele sugeria agir com vontade, mas sem ficar doente pelo resultado. Amar intensamente, mas sem querer ser dono da outra pessoa. Em silêncio, ele escreveu: não por obrigação, mas por curiosidade, não para ser reconhecido, mas para se compreender. É nesse estado que a alma respira. Quantas vezes você conseguiu algo bom na vida justamente quando parou de forçar? Quando você parou de tentar convencer todo mundo, as coisas fluíram. Esse é o grande paradoxo. Quanto você menos sente que precisa provar seu valor, mais natural se torna a sua presença. Quanto menos você tenta controlar as pessoas, mais elas parecem se alinhar sozinhas. Não é sorte, é presença. É ter coerência entre o que você sente lá dentro e o que você faz aqui fora. É um magnetismo de quem não precisa mendigar um elogio porque já se sente em casa dentro de si mesmo. O desapego é a forma mais pura de poder. Um poder calmo que não grita, mas que transforma tudo ao seu redor. Quando você solta o peso das expectativas do mundo, fica leve o suficiente para voar e firme o bastante para nunca mais se perder. Montaigne não era um santo. Era um homem que sabia muito bem o que era falhar. Ele passou por perdas terríveis. Perdeu 5 de seus 6 filhos ainda bebês. Viu seu melhor amigo morrer cedo, mas toda essa dor não o tornou amargo. Isso o tornou humano. Ele escolheu o caminho do recolhimento. Deixou a política
e foi para sua torre. Ali, começou os estudos de si mesmo, não para se achar melhor que os outros, mas para aprender a conviver com suas próprias sombras. Em seus ensaios, ele confessa suas vaidades, suas manias e seus medos bobos. Essa coragem de ser vulnerável é o que nos conecta a ele. Ele dizia que não estava se retratando como uma estátua perfeita, mas apenas como se via naquele exato minuto. Isso é libertador. Ninguém é a mesma pessoa o tempo todo. Aceitar essa bagunça interna é tirar uma armadura pesada. É parar de encenar uma perfeição que não existe para finalmente viver sua própria vida, sua própria verdade. Ninguém é a mesma pessoa o tempo todo. Aceitar essa bagunça interna é tirar uma armadura pesada e assumir a sua própria humanidade. É parar de encenar uma perfeição que não existe para finalmente viver sua própria verdade. No mundo de hoje, onde competimos para ver quem tem a vida mais perfeita, Montaigne é o antídoto. Ele nos lembra que mudar de ideia não é fraqueza, é sinal de vida. Aceitar que somos imperfeitos nos torna livres. Ao parar de exigir um ideal impossível, você abre a porta para a beleza de aprender com o erro. A sabedoria não vem de ser perfeito, mas de ter intimidade com sua imperfeição. Se existe um lugar onde o desapego mostra sua força total, é nos relacionamentos. Muitas vezes nos tornamos reféns das pessoas que amamos por medo da rejeição. Tentamos consertar o outro ou moldá-lo a nossas regras. O sofrimento nas relações vem da nossa teimosia de querer controlar. Montaigne escreveu sua amizade com Lavoisier, que fez Montaigne acreditar em um amor limpo, livre de cobranças, que não pedia nada em troca. Esse amor livre de possessividade, para ele foi a prova de que é possível amar sem ser dono. Ele nos propõe relações baseadas na presença e não na cobrança, na entrega voluntária e não no domínio. O paradoxo é claro. Quanto mais você segura alguém com força, mais essa pessoa quer escapar. Quanto mais você permite que o outro seja quem ele é, mais ele deseja permanecer. Liberdade nas relações não é falta de compromisso, é a recusa de fazer do outro um remédio para as suas inseguranças. O verdadeiro encontro só acontece quando ambos caminham juntos porque querem. Essa leveza atrai pela verdade. Pergunte-se, suas relações são baseadas na alegria ou no medo de perder? Existe um momento especial em que algo dentro de nós simplesmente decide soltar. Não é derrota, é entender que não dá para controlar tudo e que sofrer por antecipação não faz o menor sentido. Montaigne viveu isso. É a entrega que se reconcilia com a vida como ela é. Ele não queria passividade, mas ação sem angústia. Existe uma paz profunda que só aparece quando paramos de lutar contra o fato de que tudo muda, o tempo todo. Essa paz é revolucionária. Quando você solta o controle, sua visão fica clara e você se torna capaz de receber as surpresas boas. Ao parar de se preocupar com o julgamento, você fala a sua verdade. Ao parar de buscar a perfeição, você ganha coragem para agir. Entregar-se é estar presente e por inteiro. Parar de fazer guerra contra a realidade e fluir com ela. Quanto menos você tenta forçar a vida a ser do seu jeito, mais ela encontra o caminho certo. Talvez porque na entrega a sua essência finalmente apareça. Montaigne nos deixou um convite para estarmos inteiros. Ele nos ensinou que a mania de controle é o oposto da liberdade e que o medo de falhar é a única coisa que nos separa do que realmente queremos. Desapegar não é largar mão de tudo, é confiar. É sair do centro do palco e deixar a vida mostrar sua própria dança. Sem o peso do medo, surge a coragem.
Sem a necessidade de provar nada, surge o poder de ser. Montaigne quer que você mude a maneira como você se sente aí dentro. E quando você muda por dentro, o mundo se transforma sozinho ao seu redor. Então fica a pergunta: o que você realmente está segurando com tanta força que já começou a machucar as suas mãos? O que poderia acontecer se você, apenas por um instante, tivesse a coragem de simplesmente soltar? Se você tem alguma experiência com esse ato, compartilhe aqui no vídeo. Talvez você possa ajudar as pessoas. Se inscreva no canal O Psiquismo e até o próximo vídeo.